Do que você mais tem medo hoje? O que tem a força de fazer você não conseguir dormir? Todo mundo experimenta o medo de alguma ou de outra forma. A criança, o bicho-papão, o adulto, o seu futuro, suas contas, o idoso, talvez a doença. Não existe nenhum ser humano que não experimente a dor. Mas a diferença do medo de uma criança para um adulto é que muitas vezes o medo do adulto ele vem com uma roupagem de prudência, de cuidado, e nem sempre é isso, né? Existe sim duas faces. O medo ele se apresenta de duas maneiras para as pessoas. Ele pode ser algo bom que realmente nos ajuda a não sermos precipitados, da gente não quebrar a cara, mas por outro lado, o medo também muitas vezes ele nos acovarda, ele nos mantém aprisionado ali numa zona de conforto. Isso é muito perigoso, porque muita gente deixa de experimentar a vida, de viver outras experiências justamente porque se tornou refém do medo. E é interessante que se a gente parar para pensar, o medo ele parece que tem uma raiz que está quase que diretamente sempre associada à morte, né? A criança tem o medo do bicho-papão, porque o bicho-papão vai pegar ela e vai acabar com a vida dela, né? O adulto tem medo de não conseguir subsistência, né? De ser demitido, de perder seu emprego, seu sustento. E qual o medo que realmente está por trás ali? De passar fome, de morrer. O idoso com medo da doença, bom, já é um tanto óbvio que o medo associado ali é a morte, né? Geralmente, o medo está associado de alguma forma com a morte, ou com a gente perder algo de valor que nos custou bastante, né? Mas eu quero que vocês entendam, gente, que o medo ele não é uma coisa que um cristão não possa sentir. O cristão ele pode sentir medo, ele experimenta o medo. E é até interessante a gente lembrar da história de Jesus no Evangelho, onde a gente vê Jesus no Getsêmani, orando para Deus Pai, pedindo que ele afaste aquele cálice de sofrimento, né? Ali parece que existe um temor, um receio com as dores que hão de vir, né? Mas o ponto mais importante de tudo, existem pessoas que se acovardam com o medo e não fazem nada por causa do medo. Jesus ele pode ter sentido medo, mas ele não foi governado pelo medo. Ele disse que seja feita a vontade do Pai, que seja feito conforme os planos dele, né? Se for para eu sofrer, então eu vou sofrer. E aí é que tem uma distinção muito grande, né? De como a gente pode experimentar o medo aqui na Terra. Não é errado a gente sentir medo. Todos nós sentimos medo de uma ou de outra coisa, de várias coisas. O problema é quando a gente é sequestrado pelo medo, governado por ele, e assim a gente acaba vivendo uma vida ali de aparente segurança, quando na verdade aquilo não é seguro. Afinal, agora lembrando um pouco do livro de Eclesiastes, Eclesiastes é um livro que ele sempre denota ali, sempre fala sobre a questão da vaidade, né? Ele descreve o mundo, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente corre atrás como vaidade. Aliás, ele chega a dizer que tudo é como correr atrás do vento. E é interessante que no hebraico o sentido dali é um pouco diferente do que a gente ouve. O sentido ali é vão tentar pastorear o vento, dizer para onde o vento tem que soprar. É vão, a gente não tem controle sobre isso. E por vezes a gente está numa esfera, a gente entrou num ambiente que parece muito seguro, que parece muito estável,
e as pessoas não ousam, né, talvez viver um sonho, não ousam fazer algo diferente, né, buscar algo que talvez traga mais realização, mais significado, mesmo que isso signifique abandonar, perder algumas coisas. Muita gente se confina numa zona de conforto que, no final das contas, gente, é ilusão. Tudo aquilo pode acabar, toda aquela aparente segurança que a gente tem pode ir embora do dia para a noite. A gente vê pela história grandes nações, grandes impérios que foram completamente devastados. Pessoas ali que viviam em belíssimas condições, né? Que tinham de tudo, tinham estabilidade, tinham posses e que perderam tudo aquilo ali. E às vezes custa pra gente entender que nada dessa vida a gente vai levar. Então tem tanta gente perdendo a vida por medo de se arriscar, por medo de viver um pouco mais intensamente, justamente por causa do medo. Tem gente que não está se relacionando com seus pais, com seus amigos, porque talvez tem que estudar muito, porque tem que estar confinado fazendo aquilo ali, porque quer buscar estabilidade, e às vezes está passando toda uma vida, todo um período importante da vida daquela pessoa, né? E ela não está aproveitando junto às pessoas que ela se importa, que ela ama, está deixando de viver essa experiência com essas pessoas. Então, gente, o medo, ele é saudável em certo momento na nossa vida, mas ser governado pelo medo é um tanto perigoso. A gente deve ter essa ousadia de às vezes dar um passo arriscado, de tentar outras experiências. E tudo isso, claro, debaixo do temor a Deus, debaixo da sua vontade, procurando fazer a sua vontade, né? Eu não estou falando aqui para vocês viverem loucamente, viverem intensamente do jeito que o mundo quer que as pessoas vivam, né? Não é esse o ponto. O ponto é: vivam tendo a coragem de que, se vocês falharem, se vocês caírem, se vocês tropeçarem de alguma maneira, aquele erro, aquela falha, aquele fracasso, ele não vai definir a tua vida para sempre. Tenta imaginar que Deus, ele é como um pai que está ensinando ali uma criança a dar seus primeiros passos, né? É um tanto instável, a criança está lá meio brigando com a gravidade ali, com o seu equilíbrio, com o seu corpo, com a sua coordenação. E o que é inevitável acontecer, a criança vai andar e vai cair, né? Vai se esbolachar no chão, acontece. E agora imagina que Deus não é uma pessoa que vai dizer: meu filho, você caiu, você não presta para andar. Não é isso que um pai faz. Um pai pega a criança, levanta, né? Limpa ali o machucado, dá um beijinho no dodói. Vai meu filho, tenta de novo, né? Eu tô aqui e vou te ajudar. E é isso, gente. Se um dia a gente fracassa, se um dia a gente falha, vocês podem ter a certeza de que aquilo ali não vai definir a tua vida para sempre. Não vai definir, não importa quantos anos você tenha, não importa o quão grande tenha sido essa falha, esse fracasso, essa falência, né? Não se preocupem com isso, porque para toda falha nossa existe o perdão de Cristo. Existe esse Pai que nos ajuda, nos levanta e que vai estar cuidando. Cada vez que a nossa perninha estiver dando o próximo passo, Ele vai estar ali nos ajudando, nos sustentando. O medo, ele faz parte da nossa existência. Deus não quer acabar com o nosso medo. Deus promete que Ele vai estar presente em meio ao medo. E talvez muitas pessoas vão se encontrar com Deus justamente nessa situação instável que o medo causa. É ali que talvez Deus quer chegar no teu coração
e dar a paz dele para ti, e se relacionar contigo e te dizer: meu filho, eu tô aqui, pode confiar, né? Eu vou estar andando aqui com você, eu vou estar cuidando de cada passo que você dá. Isso muda, gente, completamente a maneira que a gente vive a nossa vida, muda os nossos ideais. Afinal, o que a gente pode correr atrás aqui na Terra que a gente vai levar? Nada. Nada a gente vai levar. A nossa vida aqui é um vapor. Não tem como a gente pegar o vapor e andar por aí, abrir a mão, ele vai estar lá. Não, ele se esvai. E assim é tudo que a gente conquista aqui na Terra, tudo que a gente faz, né? Eu tenho certeza que o seu tataraneto não vai nem saber o seu nome. Não vai nem saber o seu nome. E às vezes a gente está correndo aqui atrás no mundo de tanto reconhecimento, de tanta admiração, quando na verdade a gente podia estar vivendo a nossa vida do lado das pessoas que a gente ama, cuidando delas, servindo elas, vivendo uma vida intensa, mas intensa no amor, na compaixão, na doação. Isso vai ficar com essas pessoas que a gente ajuda. Agora, somar um nome para o nosso futuro, para um dia ter admiração de pessoas que a gente nunca viu, bom, talvez você esteja destinado a isso, não sei, mas são poucas as pessoas que são lembradas por tanto tempo. E talvez a gente poderia abandonar um pouco esse espírito de querer uma grandeza para si e começar a olhar mais para o que a gente tem na volta, para ver a vida do jeito que ela é, para experimentar a vida do jeito que ela é, boa, com tédio, com dias de medo, com dias de alegria, com dias de, enfim, de tantos sentimentos que a gente pode viver com Deus, com a nossa família, com os nossos irmãos. O medo, gente, está sequestrando a vida de muitas pessoas, mas nós que somos cristãos, a gente não precisa ter esse medo. Porque, como eu falei, o medo geralmente ele está envolto do fracasso e da morte. E Jesus é aquele que venceu a morte por nós, ele ressuscitou. O maior inimigo, o maior medo que a gente poderia ter foi vencido por Cristo Jesus. E para finalizar esse vídeo, meus irmãos, eu quero ler um texto especialmente para vocês que espero poder ajudar. O Salmo 27 ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O salmista ele não nega a existência de perigo, não nega que coisas ruins podem acontecer com a gente. Isso realmente pode acontecer, mas o fato é, Deus vai estar com a gente. E isso por si só é libertador pra gente, porque a gente vive fora do domínio do medo. A gente pode até sentir medo, mas a gente não é dominado por ele. E assim, a gente vive uma vida bem mais leve, sabendo que Deus vai estar lá. Em cada desafio, em cada momento decisivo da nossa vida, ele vai estar lá para nos ajudar, para nos guiar. E se a gente cair, ele vai levantar a gente e vai nos dar força para a gente seguir adiante. Meus irmãos, se esse vídeo ajudou vocês, trouxe algo positivo de alguma forma, eu vou pedir, manda isso para alguém que precisa ouvir, que precisa meditar nessas palavras. Ajuda aqui a compartilhar, dar o like, que isso aí ajuda muito e pode talvez transformar ali a vida de uma pessoa, a maneira dela ver as coisas, como espero que possa ter acontecido com vocês também. Eu me chamo Matheus Borchardt, um grande abraço, fica com Deus, até mais, valeu!